Uma das coisas que realmente fizeram muita diferença no meu negócio foi o seguinte, eu peguei aqueles ingredientes que eu mais uso, tá bom? E eu organizei eles em potes. Então, além de eu ter organizado a minha despensa com os produtos, né? E conforme os produtos vão chegando, os mais antigos, eles realmente vêm pra frente da minha prateleira para que eu use eles com maior rapidez. Os produtos novos vão sendo colocados pela parte de trás. Então, tem vários conceitinhos aí que norteiam, que ajudam a gente a organizar a nossa despensa. Então, além de a minha despensa ser muito bem organizada, o que acontece, né? Tem o lugar pro leite de coco, tem o lugar pro meu chocolate. Então, até quando eu vou fazer o meu controle de estoque, por exemplo, eu já sei certinho onde eu vou. Se eu preciso comprar, eu só preciso olhar para um buraco para saber se tem chocolate o suficiente para me atender ali na minha semana, na minha quinzena, ou se eu vou precisar comprar mais. Agora imagina se eu pego e espalho chocolate por todas as partes da minha despensa. O trabalho que isso vai me dar. Então isso iria estressar muito, me desgastar muito. E da mesma forma que eu tô falando da minha despensa, eu trago aqui pro momento onde eu tô batendo minha massa. Então o meu bolo que mais sai é o meu bolo de chocolate, que foi inclusive com ele que tudo começou. Então o que acontece? Eu trouxe para essa minha mesa, que é a mesa onde eu realmente pego os ingredientes para poder bater a minha massa, e eu coloquei nela aquele material, né, aqueles materiais que eu mais uso ali no meu dia a dia. Então, por exemplo, esses potes de plástico aqui, que são meus potes maiores, que tem uma capacidade de armazenamento maior, eu coloco os produtos que eu uso com maior frequência e em maior quantidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu chocolate 50%, que eu uso pra caramba. E aí, o que acontece? Quando esse pote esvazia, eu pego, levo pra higienizar, então a gente lava com sabão neutro, com água corrente, coloca pra secar e aí ele é abastecido novamente. Isso acontece normalmente uma vez por semana. Então, o fato de eu estar usando um pote de plástico, né, e aí tem uma certa polêmica, pote de plástico, de vidro é um pouco mais higiênico, se prolifera uma menor quantidade de bactérias nos potes de vidro e tudo mais, mas como eu consigo higienizar esse meu pote pelo menos uma vez por semana, eu consigo sim assegurar a limpeza, a higiene aqui desse meu produto. E eu também uso esse pote de plástico por um outro motivo, né? Ele é mais prático, ele é mais fácil de eu pegar. Então imagina só se eu tivesse que usar um pote grande de vidro desse, não seria tão prático, seria mais pesado e o risco de ele cair, acontecer alguma coisa, seria maior. Então por todos esses motivos, esses materiais que eu uso em maior quantidade, eu realmente optei por colocar, por armazenar num pote de plástico. Então aqui eu tenho meu chocolate 50%, aqui eu tenho meu açúcar demerara, tá bom? E eles ficam aqui, ó, gente, sob o meu campo de visão, tá bom? Eu não perco tempo nenhum para achar esses materiais e para usar eles ali no meu preparo de bolo. Então aqui também tem minha farinha de aveia, que eu uso demais, tá bom? Que a gente usa no nosso bolo de chocolate, e tudo fica aqui. Então na hora que eu tô fazendo o meu bolo, eu já rapidamente consigo orquestrar todos esses ingredientes. E aqui em cima, por exemplo, nessa minha prateleira, eu coloco já, aí sim, em potes de vidro, porque são produtos que eu consumo com uma menor velocidade e em uma menor quantidade também. Então eu consigo usar de forma prática, ainda que eu esteja trabalhando com um pote de vidro. E aqui eu coloco os produtos que, além de eu usar em menor frequência, também costumam ser os produtos que eu uso para confeitar os meus bolos, ou para dar algum tipo de acabamento, ou ainda alguns tipos de farinha, mas que eu uso em menor quantidade, certo? Então aqui eu tenho o coco queimado, coco normal, os dois são coco seco no caso, e eu coloco aqui. E mais uma vez, eu higienizo esses potes de vidro todas as vezes que esses produtos acabam, tá? Então às vezes vocês podem ver que tem um pouquinho só do produto no pote, e eu gosto de ver esses potes cheios, mas eu realmente preciso esperar esse produto finalizar por completo para que eu consiga higienizar esse pote e aí sim coloque um novo produto ali, certo?